A interseção entre a psicologia e os direitos humanos é um campo que tem evoluído ao longo das décadas, refletindo a crescente consciência da importância de garantir o bem-estar psicológico para os indivíduos. Ao revisitar a história da psicologia sob a perspectiva dos direitos humanos, é possível traçar uma trajetória que ilustra tanto o progresso quanto os desafios que essa relação enfrentou ao longo do tempo. No início do século XX, a psicologia estava em sua infância como disciplina científica. A ênfase estava frequentemente voltada para a compreensão dos processos mentais individuais, com pouca atenção dada às questões sociais. Isso se deu devido à influência de Wilhelm Wundt na psicologia moderna, que acreditava que a área deveria ser abordada com métodos rigorosos de pesquisa, semelhantes aos usados em outras ciências naturais, como a física e a química. No entanto, à medida que o século avançou e as atrocidades da Segunda Guerra Mundial vieram à tona, houve uma mudança significativa no papel da psicologia na sociedade. O Holocausto e outros horrores da guerra demonstraram a necessidade de compreender a psicologia do comportamento humano em situações extremas e a importância de promover a dignidade e os direitos de todos os seres humanos. Isso marcou o início de uma transformação na psicologia, levando ao surgimento da psicologia dos direitos humanos, que buscou investigar como os princípios dos direitos humanos se relacionam com a psicologia individual e coletiva. Ao longo das décadas seguintes, os psicólogos começaram a contribuir para a promoção dos direitos humanos de várias maneiras. Eles trabalharam em questões relacionadas à justiça social, discriminação, igualdade de gênero, diversidade e inclusão. A evolução da psicologia dos direitos humanos também trouxe à tona questões éticas, como a necessidade de respeitar o consentimento informado e a confidencialidade das práticas psicológicas, bem como a responsabilidade dos psicólogos em denunciar abusos quando os encontram em suas práticas. A psicologia, como toda ciência, utilizou-se de experimentos para poderem tentar entender o comportamento humano. Alguns desses experimentos foram muito controversos e tiveram algumas questões éticas relacionadas ao experimento com seres humanos. Revisitar a história da psicologia à luz dos direitos humanos é lançar luz nesses experimentos que, apesar de trazerem tantos avanços para a psicologia, trouxeram muitos impactos para os seres humanos. O experimento em questão é conhecido como o experimento de Milgram. Ele ocorreu entre os anos de 1961 e 1962 na Universidade de Yale, na qual Milgram recrutou alguns voluntários que acreditavam estar participando de um estudo sobre os efeitos de punição na aprendizagem. No entanto, a verdadeira natureza do experimento foi ocultada dos participantes. Eles acreditavam que estavam aplicando choques elétricos em um aprendiz, sempre que este respondesse erroneamente às perguntas. O ponto crucial do experimento foi que os choques elétricos não eram reais, mas os participantes não sabiam disso. O aprendiz, na verdade, era um ator que urrava de dor e angústia à medida que os choques supostamente aumentavam de intensidade. Conforme o experimento avançava, o aprendiz começava a se contorcer, a gritar e até implorar que parassem. O resultado mais chocante do estudo foi que a grande maioria dos participantes estava disposta a continuar aplicando choques elétricos, mesmo quando o aprendiz demonstrava sofrimento intenso e clamava por misericórdia. Isso ilustrou de forma perturbadora a extensão da obediência às ordens a uma figura de autoridade, mesmo quando as ações iam de encontro aos próprios princípios éticos e morais dos participantes. Embora tenham trazido informações valiosas para o entendimento do comportamento humano no que tange ao seguimento de ordens, o experimento foi criticado pela angústia causada nos participantes e pela ausência de uma explicação completa sobre o objetivo do experimento. Além disso, efeitos duradouros foram causados em alguns dos participantes. Esse experimento destaca a importância de proteger os direitos humanos dos participantes em pesquisas psicológicas e levou à implementação de regulamentações mais rigorosas em estudos envolvendo seres humanos. Um exemplo famoso e que ajuda a ilustrar os perigos associados à desregulação das práticas de pesquisa na psicologia foi a lobotomia de Rosemary Kennedy. Era a irmã mais velha do presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Ela nasceu em 1918 e, ao longo de sua vida, enfrentou desafios significativos em relação à saúde mental e ao desenvolvimento. A lobotomia de Rosemary ocorreu em 1941 e foi realizada por Walter Freeman, um médico que popularizou a lobotomia no país. O motivo da lobotomia foi o seu comportamento problemático e imprevisível, que incluía episódios de agressão e instabilidade emocional. A decisão de realizar a cirurgia foi tomada por seu pai, Joseph Kennedy, sem o consentimento pleno de Rosemary e de outros membros da família. Após a lobotomia, Rosemary perdeu habilidades motoras e cognitivas, tornando-se incapaz de falar ou cuidar de si mesma. Ela foi internada em uma instituição para pessoas com deficiências mentais, onde permaneceu até sua morte em 2005. Esse caso ilustra os perigos dos tratamentos invasivos e não regulamentados para questões de saúde mental, bem como a importância do respeito aos direitos humanos e à autonomia do paciente. A lobotomia de Rosemary Kennedy, juntamente com outros casos semelhantes, contribuiu para uma mudança significativa na forma como a psiquiatria e a psicologia abordam o tratamento de transtornos mentais e a proteção dos direitos dos pacientes. Hoje, a lobotomia é considerada uma prática desacreditada e não é mais realizada para tratar doenças mentais. Desde a prática dos experimentos invasivos do passado até os dias de hoje, houveram várias mudanças significativas no campo da psicologia
psicologia e no estudo do cérebro e do comportamento humano, muitas das quais são resultados das lições aprendidas com os erros do passado e do avanço da ética e regulamentação na pesquisa e prática médica. Hoje em dia, a pesquisa com seres humanos está sujeita a revisões éticas rigorosas e deve seguir padrões éticos estritos. Já se sabe que elementos diversos compõem todo o processo que irá ocorrer previamente. A nível de exemplo, busca-se hoje o consentimento informado, de forma oficial, por quem irá participar do processo, além de que esse estudo passa por um comitê que irá avaliar dentro dos padrões éticos internacionais todas as práticas envolvidas no estudo, para que estejam de acordo. Além disso, hoje existem punições em diversos níveis para quem descumprir com as normas, grupos de proteção contra vulneráveis, dentre outros. Saindo um pouco do campo da ética fundamental, temos outras questões que cresceram e de certa forma ajudaram muito no processo de pesquisa e experimentação. São elas: o desenvolvimento da bioética, a ênfase na autonomia do paciente, avanços em neurociência, foco na abordagem multidisciplinar e a conscientização sobre os direitos humanos. Em resumo, a ética, a regulamentação, o avanço tecnológico e uma abordagem mais informada e cuidadosa ao estudo do cérebro e do comportamento humano têm contribuído para práticas mais seguras na pesquisa. A história sombria de experimentos invasivos do passado serviu como lição para garantir que os direitos e o bem-estar dos participantes sejam protegidos. Durante grande parte do século XIX e no início do século XX, as instituições conhecidas como manicômios ou asilos psiquiátricos desempenharam um papel central no tratamento de indivíduos com transtornos mentais. Elas, que inicialmente deveriam ser centros de tratamento e cuidado, muitas vezes se tornaram palco de abusos e práticas sem ética que desafiavam qualquer senso de dignidade e respeito. Essas instituições eram frequentemente consideradas locais de reclusão e isolamento, onde os pacientes eram submetidos a tratamentos cruéis, desumanos, invasivos, e isso incluía práticas como lobotomia, eletroconvulsoterapia, restrições físicas, além do uso excessivo de medicamentos, muitas vezes sem o consentimento dos pacientes. Esses procedimentos não apenas causavam dor física e psicológica, mas também roubavam os pacientes da sua autonomia e dignidade, negando-lhes o direito fundamental de tomar decisões informadas sobre a sua própria saúde. Nesses espaços, as condições de vida dos pacientes eram precárias e os indivíduos tinham rotineiramente seus direitos humanos violados. Superlotação era a norma. As instalações eram projetadas para abrigar um número muito menor de pacientes do que eles acomodavam rotineiramente. Os pacientes viviam em ambientes sujos, insalubres, com pouca ou nenhuma atenção à higiene pessoal e à limpeza das instalações. A falta de supervisão e regulamentação adequada em muitas instituições mentais permitiu que essas práticas cruéis persistissem por décadas. O tratamento desumano e a negligência dos direitos humanos era sintomático de uma época em que a compreensão da saúde mental e a importância da ética na prestação de cuidados estava subdesenvolvida. Um dos casos mais emblemáticos que ilustra as condições desumanas e os tratamentos invasivos nos manicômios é o caso do Hospital Colônia, em Barbacena, Minas Gerais, conhecido como Holocausto Brasileiro. Esse manicômio ficou conhecido por sua história trágica e sombria, revelando como os direitos humanos dos pacientes foram gravemente violados. Em meados de 1960, o hospital enfrentou superlotação. Um espaço projetado para 200 pacientes já contava com 5.000 reclusos, levando a condições de vida deploráveis. Os pacientes eram confinados em espaços insalubres, com pouca ventilação e higiene precária. A privacidade era quase inexistente e os pacientes viviam em um ambiente que negligenciava diariamente suas necessidades básicas. Um dos tratamentos notórios realizados em Barbacena foi a eletroconvulsoterapia, ECT, em que choques elétricos eram aplicados no cérebro dos pacientes. O consentimento informado era raramente obtido, e a ECT era administrada de forma abusiva, causando danos físicos e psicológicos severos. Além disso, a lobotomia também era praticada, geralmente sem um consentimento informado dos pacientes. Relatos de abusos físicos e sexuais por parte do pessoal da instituição eram alarmantes. Os pacientes muitas vezes se tornavam vítimas de violência e exploração, sem recursos adequados para denunciar esses abusos. O caso de Barbacena evidencia de forma contundente a negligência dos direitos humanos dos pacientes em instituições mentais. As condições desumanas e os tratamentos invasivos refletiam uma era em que os direitos e a dignidade das pessoas com transtornos mentais eram ignorados. Ao longo do tempo, houve uma significativa evolução nas práticas e instituições mentais em resposta às crescentes preocupações com os direitos humanos. Esses espaços, que anteriormente eram locais de tratamento desumano e violações dos direitos, passaram por mudanças significativas impulsionadas pela conscientização sobre a importância de respeitar a dignidade das pessoas com transtornos mentais. Uma das mudanças mais significativas foi o movimento de desinstitucionalização, que buscou fechar ou reduzir drasticamente o tamanho e a população das instituições psiquiátricas em favor
favor de abordagens mais humanas e voltadas para a comunidade. Essa desinstitucionalização promoveu a ideia de que o tratamento de saúde mental deveria ser centrado no paciente, levando em consideração as necessidades individuais e o bem-estar geral. Em vez de confinar os pacientes em grandes instituições isoladas, a ênfase passou a ser na reintegração na sociedade e na promoção da autonomia e da independência. A reabilitação psicossocial também ganhou destaque, focando na recuperação funcional e na reintegração dos pacientes na sociedade. O tratamento não se limita apenas à remissão dos sintomas, mas busca capacitar os indivíduos a viver uma vida plena e significativa. A homossexualidade já foi vista como uma doença em tempos passados, em parte devido à falta de compreensão e influência de preconceitos culturais. O termo homossexualidade foi cunhado no final do século XIX e durante boa parte do século XX. Muitas sociedades classificaram a atração pelo mesmo sexo como uma condição médica ou psicológica. Um dos eventos mais notórios nesse contexto foi a sua inclusão no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, da Associação Americana de Psiquiatria. A primeira edição do DSM, em 1952, listou a homossexualidade como uma desordem mental. Essa classificação médica perpetuou o estigma em torno da orientação sexual. Foi somente em 1973 que a Associação Americana de Psiquiatria removeu oficialmente da lista de transtornos mentais, do DSM-2. Essa mudança marcou um ponto de virada na compreensão da orientação sexual pela comunidade médica. A psicologia desempenhou um papel fundamental na destituição da homossexualidade como uma desordem mental, ajudando a desmistificar concepções errôneas e preconceitos. Estudiosos como Evelyn Hooker contribuíram para uma compreensão mais abrangente da homossexualidade. Em seu estudo de 1957, Hooker demonstrou que não havia diferenças significativas em termos de saúde mental entre homens homossexuais e heterossexuais, contrariando as suposições prevalentes de que a homossexualidade era intrinsecamente ligada à patologia. Além disso, o trabalho do psicólogo Alfred Kinsey, em meados do século XX, com sua escala de Kinsey, desafiou a noção de que a sexualidade humana é estritamente binária e estática. Ao fornecer uma estrutura para entender a sexualidade como um contínuo, Kinsey ajudou a abrir o diálogo sobre a diversidade sexual. Outro fator importante foi o movimento dos direitos civis e o ativismo LGBTQIA+, que colocaram a questão da igualdade de direitos no centro do debate público, contribuindo para a mudança de perspectivas sociais e políticas em relação à homossexualidade. Organizações de saúde em todo o mundo, como a Organização Mundial de Saúde, OMS, e a American Psychological Association, APA, afirmam que as terapias de conversão são prejudiciais e podem levar a problemas de saúde mental, incluindo depressão, ansiedade e suicídio. Muitos países proibiram ou restringiram essas práticas devido a preocupações com a segurança e o bem-estar dos indivíduos LGBTQIA+. A promoção de terapias de conversão ou cura gay é uma abordagem desacreditada e prejudicial à orientação sexual, que não é apoiada por organizações de saúde confiáveis. Em vez disso, a ênfase é colocada na aceitação, apoio e respeito pela diversidade sexual e de gênero, bem como na promoção dos direitos humanos e igualdade para todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual. Vários países criminalizam ou restringem a prática de terapias de conversão. Essas leis são implementadas para proteger os direitos e a segurança das pessoas LGBTQIA+, e impedir práticas prejudiciais. Países como Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil e Austrália são apenas alguns exemplos dos que adotaram medidas para proibir ou restringir a terapia de conversão. A tendência global é reconhecer os danos causados por essas práticas e buscar proteger os direitos e o bem-estar das pessoas LGBTQIA+. Essas descobertas e movimentos desafiaram as percepções estigmatizantes, enraizadas na psicologia e na sociedade em geral, levando a uma revisão crítica dos paradigmas psicológicos dominantes. A aceitação da diversidade sexual e a compreensão de que a homossexualidade não é uma doença ou transtorno representaram uma evolução significativa no campo da psicologia, impulsionando uma abordagem mais inclusiva e empática em relação à orientação sexual. Na atualidade, não existe nenhuma base científica ou profissional que sustente a ideia de cura gay como um tratamento válido para a homossexualidade. A homossexualidade é amplamente aceita pela comunidade médica e psicológica como uma variação natural da orientação sexual humana, não uma doença ou um transtorno que precise de cura. Além disso, a promoção de terapias de conversão ou cura gay é amplamente condenada por organizações de saúde e direitos humanos em todo o mundo. No entanto, a luta contra o estigma e a discriminação relacionados à homossexualidade ainda continua em muitas partes do mundo. Mesmo após as mudanças nos diagnósticos médicos, o preconceito e a discriminação persistem em muitas sociedades, destacando a necessidade contínua de educação e conscientização sobre a diversidade sexual e de gênero.
A psicologia apresenta uma história ascendente em relação aos direitos humanos. Embora o início da psicologia tenha sido marcada pela baixa atenção às questões humanitárias e por práticas desumanas, ela também foi sensível às questões devastadoras da Segunda Guerra Mundial, provocando importante mudança de pensamento e acarretando o nascimento da psicologia dos direitos humanos, início a uma nova era nesta ciência. Um dos marcos dessa história foi a criação do primeiro Código de Ética dos Psicólogos Brasileiros, entre 1966 e 1967, o qual passou por reformulações, chegando à sua terceira versão em 21 de julho de 2005, quando foi aprovado o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Tendo como base dessas normas éticas o respeito ao ser humano e aos seus direitos fundamentais, os princípios fundamentais do Código de Ética do Psicólogo envolve agir com respeito promovendo dignidade, liberdade e igualdade entre os seres humanos, promover saúde e qualidade de vida, contribuindo para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, atuar com responsabilidade social, considerando crítica e historicamente o contexto político, econômico, social e cultural, manter o contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o crescimento do conhecimento científico e da prática psicológica, promover o acesso universal da população às informações, ao conhecimento da ciência e aos serviços psicológicos e zelar pelo exercício profissional digno, rejeitando a desonra da psicologia. O Código de Ética da Profissão afirma que as sociedades mudam, as profissões transformam-se, e isso exige também uma reflexão contínua sobre o próprio Código de Ética que nos orienta. Assim, apesar dos avanços já alcançados, a psicologia assume um compromisso de continuamente se revisar, a fim de assegurar que a ética e os seus princípios e direitos fundamentais permeiem todas as práticas psicológicas, ao passo que acompanha e contribui para as evoluções da sociedade.